Vamos lá, gente, continuando aqui. Queria, antes da gente adentrar na questão da classificação dos atos administrativos, em relação aos vícios que a gente falou, dizer o seguinte. Os atos irregulares, eles vão continuar na ordem jurídica normal, tá? Os atos inexistentes, eles não vão produzir efeitos nenhum, mas não precisa nem anular, tá? Eles, de tão absurdo que são, tá? É só desconsiderar esses atos. Agora, em relação às nulidades absolutas e relativas, a gente precisa aprofundar mais um pouco. Em relação à nulidade relativa, que são os atos anuláveis, né, são aqueles atos que apresentam um vício de menor importância, principalmente em relação à forma e competência. Mas o que acontece? Os atos anuláveis que apresentam um vício de menor importância, tá? Exemplo, a falta de uma procuração em um processo, eles podem ser corrigidos, podem ser retificados, podem, tá? Os vícios relativos à forma e competência, eles podem ser corrigidos, tá? São defeitos que podem ser sanados. O que quer dizer isso? Quer dizer que os atos anuláveis, eles podem ser convalidados, tá? Eles podem ser convalidados. Então, queria dizer isso para vocês. Primeiro, queria deixar bem claro isso. Os atos administrativos anuláveis, que apresentam nulidade relativa, eles podem ser retificados, eles podem ser corrigidos, eles podem ser convalidados. O que é, no caso, a convalidação do ato administrativo? É a supressão do vício ou defeito anterior pela prática, tá, de um ato administrativo posterior que esteja de acordo com as formalidades exigidas. Exemplo, tem um processo administrativo que está faltando a procuração. Pode ser corrigido e sanado o defeito? Sim, fazendo o quê? Apresentando a procuração, tá? Apresentando a procuração. Ou seja, o ato administrativo anulável, nulidade relativa, pode ser convalidado, pode ser corrigido, beleza? Bacana. Já as nulidades absolutas, gente, tá? Que são os atos administrativos nulos, estes, como o defeito é de maior gravidade, estes jamais podem ser convalidados, jamais podem ser corrigidos, jamais, tá? Podem ser, né, no caso, arrumados. A única possibilidade que existe é a chamada, tá, conversão, tá? Conversão. Então percebam, o ato administrativo anulável ele pode sofrer convalidação. O ato administrativo nulo, nulidade absoluta, não pode ser convalidado. Ele pode sofrer a chamada conversão. O que é conversão? É aproveitar um ato administrativo nulo, o transformando em outra categoria. Na conversão, chamada tá, de sanatória, o ato administrativo nulo ele é aproveitado e convertido em outro ato administrativo de categoria diferente. Exemplo, tá? Um servidor foi nomeado para um cargo público sem passar por concurso. Nulo, né? Nulidade absoluta. O que pode então se fazer? Como que é a possibilidade de conversão sanatória nesse caso? Pega esse servidor e nomeia ele para um cargo em comissão. Ou seja, foi aproveitado, tá? Aquele servidor que foi nomeado, mas em uma nomeação para cargo em comissão. Beleza? Essa é a exceção. Então, ato administrativo com nulidade relativa, chamado de ato administrativo anulável, pode ser convalidado, pode ser arrumado, pode ser corrigido, pode ser retificado, por meio da convalidação, também chamada de saneamento. Atos administrativos que apresentam nulidade absoluta, estes jamais podem ser convalidados, jamais podem ser corrigidos ou retificados. Podem, pela doutrina, passar pelo processo de conversão ou sanatória, em que são aproveitados e transformados em atos administrativos de outra categoria. Beleza? Agora vamos lá. Agora nós vamos falar, gente, sobre algumas classificações dos atos administrativos. Os atos administrativos eles podem ser classificados de acordo com a liberdade de atuação do agente, de acordo com as suas prerrogativas, tá? E também de acordo com a liberdade de atuação de agentes. De acordo com a liberdade de atuação de agentes, primeira classificação. Segunda, de acordo com as prerrogativas. E terceiro, de acordo com a manifestação de vontades. Beleza? Então vamos lá.
A primeira classificação dos atos administrativos são em relação à liberdade de atuação dos agentes. Nessa classificação, os atos administrativos eles podem ser classificados e divididos em atos administrativos vinculados e atos administrativos discricionários. O que é um ato vinculado e um ato discricionário? Um ato vinculado, que decorre do poder vinculado, é aquele ato, tá, que todos os elementos do ato administrativo são vinculados à lei, sendo que a lei ela estabelece e ela dispõe tudo que deve ser feito em relação àquele ato administrativo. Ou seja, a forma, a competência, a finalidade, os motivos e o objeto são indicados pela lei, ou seja, o ato ele é totalmente vinculado à lei e dessa forma o agente administrativo ele não tem liberdade de atuação. Ele não possui uma margem discricional, não possui uma margem de discricionariedade, né, para definir como, né, realizar aquele ato administrativo. Exemplo, concessão de aposentadoria para servidor público. Quando o servidor público ele faz 75 anos, ele tem que ser aposentado compulsoriamente. A administração pública pode escolher se aposenta ou não, pode pedir para o servidor ficar mais tempo. Não, fez 75 anos, aposentadoria compulsória. A lei estabelece, tá? No caso da administração pública, o agente administrativo não tem liberdade de atuação. Exemplo, licenças para construir. Para se construir, realizar uma construção, é necessário, né, ter os alvarás das vigilâncias sanitárias, né, toda a fiscalização. Uma vez satisfeitos esses requisitos, o que a administração pública tem que fazer? Tem que dar licença para construir. A administração pública não tem escolha. Tá? Se a pessoa que quer realizar a construção ela cumpre todos os requisitos, a administração pública não pode se negar a dar licença. Ela tem que dar licença desde que, né, os requisitos estejam cumpridos. Exemplo, licença para dirigir. Você passou na prova, né, fez o curso teórico, fez a prova escrita, fez a prova prática. A administração pública pode falar, não vou te dar a carteira agora, a licença para você dirigir. Não, tem que te dar. Ato vinculado, a administração pública não tem liberdade de atuação. Já o ato discricionário é aquele ato em que o agente administrativo, a administração pública, ela tem uma liberdade de atuação. Ela tem uma margem de discricionariedade maior. Porque nos atos discricionários, tá, existe o chamado mérito administrativo. Existe a possibilidade da administração pública ter a conveniência e a oportunidade para decidir algumas questões. Por quê? E eu queria deixar claro isso. Os atos administrativos, gente, a gente falou que eles possuem 5 elementos. Quais são esses elementos? A competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Beleza? Esses são os 5 elementos dos atos administrativos. Até a gente deu a dica, né? Com FIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Dentre esses, gente, eu queria falar para vocês. Nos atos vinculados, todos os elementos são vinculados. Nos atos vinculados, todos os elementos são vinculados. Ou seja, todos os elementos são indicados pela lei. Nos atos vinculados, todos os elementos, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, a lei indica. Já nos atos discricionários, a lei ela indica competência, finalidade e forma. O motivo e o objeto, a lei deixa livre, deixa a cargo da administração pública. Então vamos lá. Nos atos discricionários, a lei só estabelece a competência, a finalidade e a forma. O motivo e o objeto, a lei deixa livre para a administração pública, para o agente administrativo decidir. Percebam que sempre são vinculados a competência, a finalidade e a forma. Em relação aos elementos do ato administrativo, a competência, a finalidade e a forma são sempre vinculados. Tanto no ato vinculado quanto no ato discricionário. Agora, no ato discricionário, dois elementos, a lei deixa livre para a administração pública decidir. Quais aí são eles? O motivo e o objeto. O motivo e o objeto. O motivo e o objeto, eles implicam no chamado mérito administrativo, na chamada conveniência e oportunidade.
Ou seja, a administração pública ela tem liberdade de atuação, ela tem poder de escolher e decidir em relação ao motivo de um ato administrativo e em relação ao conteúdo daquele ato administrativo. Exemplo, uma autorização, tá, para se realizar um evento cultural numa praça pública. A administração pública ela pode conceder autorização se ela quiser? Pode. Mas ela pode estabelecer algumas condições? Pode. Uma permissão, tá, de uso de um espaço público, tá? Uma permissão de uso de um espaço público por um particular, tá? Para ele abrir um negócio dele, tá? Uma hamburgueria, alguma coisa nesse sentido. A administração pública pode conceder? Pode. Mas pode também não conceder? Pode. Ou seja, a liberdade da administração, nesse caso, existe. A administração pública ela tem liberdade de atuação. Ela pode decidir se ela concede ou não aquele ato administrativo, tanto a autorização quanto a permissão. Por quê? Porque nesse caso, a administração pública ela não é totalmente vinculada à lei. Em relação ao motivo e objeto, ela pode decidir, ela pode escolher. Ou seja, no ato discricionário existe uma discricionariedade em relação ao motivo e objeto do ato administrativo. A administração pública possui o mérito administrativo. A administração pública decide conforme a sua conveniência e oportunidade. Se a administração pública quiser autorizar um evento cultural numa praça pública, ela pode? Pode, desde que seja conveniente e oportuno para ela. Se não for conveniente e inoportuno, se não for conveniente e oportuno, ela pode negar a autorização. Ou seja, ela não fica totalmente vinculada. Beleza?